E aí, já parou para pensar em como transformar a sala de aula? Sair daquele lugar de escuta passiva para um ambiente onde a descoberta acontece de verdade? Pois bem, a gente vai mergulhar num guia prático sobre metodologias ativas e entender como colocar o estudante no centro do próprio aprendizado. Para a gente começar, vamos colocar lado a lado duas visões bem diferentes. De um lado, tem o ensino tradicional, né? Onde o aluno é basicamente um receptor passivo. Pensa só em decorar a tabuada. É um processo puro de memorização. Agora, do outro lado, a gente tem as metodologias ativas que jogam o protagonismo para o aluno. E aí o objetivo muda completamente. Em vez de só decorar, a meta é entender o sentido da multiplicação, para que ela serve no dia a dia. O foco sai do decoreba e vai para a compreensão de verdade. E o grande desafio está exatamente aí: quebrar essa ideia antiga de que uma sala de aula quietinha, com todo mundo só ouvindo, é sinal de que o aprendizado está rolando solto. As metodologias ativas vêm para questionar isso e mostrar que o aprendizado de verdade, aquele que fica, vem da interação, do debate, da construção em conjunto. Ok, mas como fazer essa virada de chave? Bom, para guiar essa transformação, o planejamento se apoia em 4 pilares que são fundamentais. Primeiro, conhecer quem é o aluno. Segundo, articular o conteúdo de forma inteligente. Terceiro, o papel do professor como um mediador. E por último, mas não menos importante, gerar autonomia e sentido em tudo isso. Vamos começar pelo pilar 1, conhecer o aluno. Parece óbvio, né? Mas olha, esse aqui é o alicerce de todo o processo, sem chance de dar certo sem ele. E por que isso é tão crucial? Porque o aprendizado não acontece no vazio, né? É preciso entender o que motiva, quais são os interesses e, principalmente, qual é a bagagem que cada estudante já traz. Tentar planejar uma aula sem saber quem são seus alunos é como navegar sem mapa, sem bússola. Reconhecer o que eles já sabem é o primeiro passo para construir as novas pontes para o conhecimento. Agora sim, a gente pode avançar para o pilar 2, articular o conteúdo. Aqui o foco muda um pouco, sai do para quem e vai para o que e principalmente o porquê do que se está ensinando. E aqui o negócio fica mais profundo. Não adianta só dominar o conteúdo. É preciso entender a origem daquele conhecimento, sabe? Como é que ele foi construído ao longo do tempo. É essa compreensão que vai permitir ao professor criar conexões reais entre a teoria e a prática, mostrando por que aquilo que está sendo ensinado realmente importa. Isso tudo nos leva direto ao pilar 3, que é uma mudança radical no papel de quem educa. Ele deixa de ser aquele mero transmissor de informação para se tornar um professor mediador. Tá, mas o que é mediação na prática? Pensa assim, é o processo onde o professor vira uma ponte entre o estudante e o conhecimento. Em vez daquela relação direta, onde o conteúdo é simplesmente despejado no aluno, o professor mediador cria o cenário, oferece as ferramentas, provoca com as perguntas certas para que o próprio estudante construa seu entendimento. E olha, essa citação aqui resume a ideia de um jeito perfeito. O objetivo muda da água para o vinho. Não se trata mais de transferir um pacote fechado de informações, mas sim de criar, de forma intencional e muito criativa, um ambiente onde o estudante consiga construir o próprio saber, de forma ativa e com significado para ele. E aí, finalmente, a gente chega no pilar 4, que é o grande objetivo de todo esse processo: gerar autonomia e sentido. É aqui que tudo se conecta. Quer um bom exemplo? Pensa num experimento de ciências. O valor real não está em seguir uma receita de bolo para chegar num resultado que já era esperado. Não. O objetivo de verdade é despertar a curiosidade. É fazer o estudante se perguntar sobre as causas, sobre os efeitos, levantar hipóteses e, mais importante, valorizar a busca por respostas. É nesse momento que o conteúdo ganha vida, que ele faz sentido. E aqui tem um ponto que precisa ficar muito claro. Aprendizagem ativa não é a mesma coisa que exercício de fixação. A meta não é ficar repetindo para memorizar. O foco é outro. É desenvolver habilidades muito mais complexas, como incentivar o estudante a pesquisar por conta própria, a criar analogias, a comparar diferentes pontos de vista e a construir seus próprios argumentos. E o legal é que existem muitas possibilidades para colocar isso em prática. Aqui a gente vê alguns exemplos que ajudam a promover essa autonomia. Vai desde trabalho de campo e resolução de problemas até projetos que conectam várias disciplinas. Um exemplo que ficou bem famoso é a sala de aula invertida. A lógica é simples. O estudante vê o conteúdo teórico em casa no seu tempo e o tempo em sala de aula
Ah, esse vira um tempo precioso para discutir, fazer atividades práticas e tirar dúvidas. É uma inversão total do modelo tradicional. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensando nesses 4 pilares, em todas essas possibilidades, que tipo de atividade, seja ela pequena ou grande, poderia ser usada para dar mais autonomia e mais sentido para a próxima experiência de aprendizagem? Afinal, a transformação começa com um passo de cada vez.